em pecado acumulei, hoje estou leve, como pluma que levada pelo vento, sustentada flutuando ao vento. Assim me sinto em tuas mãos, Senhor. Hoje estou leve, provei do amor de Deus e estou leve, pois Ele encontrei meus grandes fardos e assim aliviei todo o peso. Em pecado acumulei, hoje estou leve, como pluma que levada pelo vento, sustentada flutuando ao vento. Assim me sinto em tuas mãos, Senhor. Hoje estou leve. Vamos abrir, depois de um hino como esse, tão inspirativo, que fala sobre as bênçãos da confiança em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Nós vamos ler o Salmo longo, os irmãos vão ficar mesmo, não é o 119 não, fique tranquilo. Né? Mas nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 18. E esse hino fala da confiança em Deus, e esse salmo também. Nós estamos iniciando um ano novo, não é? E nós podemos tirar desse salmo algumas lições sobre o segredo de termos uma vida vitoriosa, vencermos as intempéries da vida, as lutas, as batalhas, enfrentarmos o ano na presença do nosso Deus. Salmo 18, os irmãos abram, se o pessoal da multimídia puder colocar também, o pastor vai ler, os irmãos acompanhem a leitura deste salmo. Ele tem 50 versículos, e é bom começar o ano lendo a Bíblia também, não é? Então eu lerei 50 versículos, tá bom? Então preste atenção nesse texto, porque se nós apenas lermos esse salmo com atenção e fecharmos a Bíblia e pararmos para meditar em tudo que ele falou, já seria suficiente, irmão. Porque esse salmo ele é muito direto, ele fala coisas maravilhosas. Então vamos prestar atenção, foca aí a sua atenção nessa leitura e vamos ler esse salmo. O salmista diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e poder que me salve, minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enveredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor,
Gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu, e ele leva a oração a Deus, e o Deus com grande poder começa a se manifestar. E agora, nos versículos seguintes, ele vai falar do poder de Deus, quando Deus começa a se manifestar. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele cerou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens, cheios de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com os seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundos da terra foram expostos pela sua repreensão ao Senhor, com o forte sopro das suas narinas. Da altura estendeu a sua mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Gosto muito desse versículo. Das alturas estendeu a mão e me segurou, e tirou-me das águas profundas. Livrou do meu inimigo poderoso e dos meus adversários fortes demais para mim. Você talvez em 2014 vai enfrentar algo que seja forte demais para você. Mas Deus está contigo. Ele diz assim: eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Guarda bem esse versículo 21. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os que são de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Maravilha, né? Com teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Ele é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelam contra mim, puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem o salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu reduzei o pó porque o vento leva,
pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça das nações, um povo que não conheci e sujeita-se a mim. Assim que me ouvem e me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que em mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dará grandes vitórias ao seu rei, ó bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Amém? É tremendo esse salmo, não é? É um salmo que fala, Davi está louvando ao Senhor pelo que Deus havia feito na vida dele. Ele louva a Deus por livrá-lo dos seus inimigos. Davi teve momentos muito difíceis na vida dele, e nesse salmo então ele vai louvar a Deus, vai falar sobre as bênçãos que Deus fez na vida dele, como o Senhor o ouviu. É um salmo que mistura louvor e testemunho. Ele louva a Deus, e ele exalta a Deus, e ele dá um testemunho daquilo que a graça de Deus se manifestou pelo seu servo. E esse mesmo Deus também pode se manifestar do mesmo modo na nossa vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Claro que Ele age de maneira diferente. Claro que Deus não age sempre da mesma maneira, como Deus agia em determinadas circunstâncias no Velho Testamento, porque a revelação de Deus é progressiva. Deus, a revelação, a maneira como Ele foi se revelando aos homens, exigiu que em determinado momento, no Velho Testamento, algumas ações de Deus fossem de um jeito, no Novo Testamento de hoje, e hoje, na época em que nós estamos vivendo, de outra. Mas Ele é o mesmo. E aqui nesse texto, então, eu quero pensar com vocês que um ano vitorioso, nós estamos diante de uma pessoa que fala de uma vida vitoriosa, de um rei que foi, Deus o fez vitorioso. Eu quero trazer para pensarmos sobre um ano vitorioso, e um ano vitorioso depende, em primeiro lugar, de como você considera Deus. Como Davi considerava Deus? Ele começa dizendo no texto bíblico, ele começa dizendo como? Eu te amo, ó Senhor, minha força, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu rochedo, meu refúgio, meu escudo e o poder que me salva. Então, meus irmãos, o primeiro passo que a gente tem que pensar aqui, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, um ano vitorioso, é quem é a nossa fonte de força e de vitória. A fonte de força e de vitória de Davi era esse Deus que ele amava, que era sua rocha, a sua fortaleza, o seu escudo. Muitas coisas na nossa vida vai depender disso. Todos nós concentramos a nossa vida naquilo que é a nossa força, a nossa fonte de força, de energia, de vitória. Todos nós. Se para você a sua fonte de força é o seu dinheiro, é quando você está com a sua conta bancária em dia, é quando você está com a conta com saldo bom, quando a sua poupança está com dinheiro, que você se sente forte, que você se sente bem, que você se sente vitorioso, a tua fonte de força, a tua fonte de vitória é o seu dinheiro. Outras pessoas, a sua fonte de força
capacidade, ele confia na sua capacidade, na sua inteligência, na sua astúcia. Outros confiam na sua força de trabalho, e você vai concentrar a sua vida no seu trabalho, porque é o seu trabalho que dá para você aquela sensação de vitória, é o seu trabalho que enche você de força. Então, todo ser humano, preste atenção, todo ser humano tem uma fonte de força e uma fonte de vitória. Uma fonte onde ele busca força e uma fonte onde ele busca vitória. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Por que Davi está aqui já no final, já era aqui, tudo indica que ele já estava até idoso, ele já tinha enfrentado vários momentos na vida dele. Por que ele exalta tanto o nome do Senhor? Porque o Senhor foi sempre a fonte de força dele, e o Senhor foi sempre a fonte de vitória. Davi era um guerreiro, Davi era um guerreiro habilidoso, Davi era um estrategista de guerra, como o mundo não conheceu. Poucos no mundo apareceram como estrategista de guerra como Davi, mas ele, a força dele não estava nele, a força dele não estava na habilidade dele, a força dele estava em Deus. Deus era a sua fonte, Deus era a fonte dele. Então, como é que eu considero Deus? Deus é a minha fonte de força e de vitória. Então eu queria começar essa mensagem fazendo essa pergunta para você. Onde está, e seja sincero, não é para você responder para mim, para você mesmo. Onde está a tua fonte? Tua fonte, fonte é onde a gente vai buscar lá. Onde está a tua fonte? Onde emana, a fonte é onde emana aquilo. Onde está a tua fonte de força? E aonde está a tua fonte de vitória? Está em Deus. Você quer ter um ano vitorioso? Você tem que começar a fazer de Deus lá. E Deus é a fonte, era a fonte de Davi. Deus é uma fonte inesgotável. Quando Davi diz assim: olha, eu te amo, Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha força, tu és o meu escudo, tu és, Senhor Deus, meu rochedo. Sabe o que ele está dizendo? Que a fonte dele é uma fonte inesgotável de toda a possibilidade. Toda a possibilidade. Davi era, quando o momento que Davi viveu perseguido por Saul, quando Davi foi coroado, quando foi ungido rei, ele não se tornou rei imediatamente. Davi foi terrivelmente, Davi foi caçado como um bandido. Davi teve que se esconder nas cavernas, porque Saul, quando ele viu como Davi era um guerreiro habilidoso, e quando o povo começou a querer aclamar Davi, ele se tornou um homem insaciável no desejo de querer destruir a vida de Davi. E ele então perseguiu Davi, e Davi teve que se esconder em cavernas, mas como Deus era a fonte de vitória e de força de Davi, Davi sempre esteve confiando em Deus. E nesse salmo ele vai dizer que quando ele estava no mais profundo das águas, foi a mão do Senhor. Quando Davi diz aqui no versículo 10, das alturas estendeu a sua mão e segurou, tirou-me de águas profundas. Um desses momentos de águas profundas na vida de Davi é quando ele estava dentro de uma caverna, escondido, porque Saul queria tirar sua vida. Mas ele confiava, e foi a mão de Deus que o tirou de lá. Não é isso? Então, meus irmãos, quem realmente coloca Deus no lugar certo, quem faz de Deus sua fonte de força e vitória, sabe, como Davi, tirar o melhor proveito dos sofrimentos. Sabe de uma coisa?
existem muitos problemas de você colocar, fazer da fonte que te dá força e da fonte que te dá vitória outra coisa ou outra pessoa que não seja Deus. Uma delas é que quando você não deixa de fazer de Deus a sua fonte de força e fonte de vitória, você não saberá tirar o melhor proveito dos sofrimentos. Sabe por quê? Sofrer, todo mundo sofre, não é verdade? Todos nós aqui vamos sofrer em 2014. Amém? Ninguém fala amém? Pois é. Mas se Davi estivesse aqui, ele diria amém. Porque ele diria: quem é a minha fonte de força e de vitória, me livra dos sofrimentos que vierem. Sabe por que você não falou amém? Porque talvez você não tenha essa convicção que Davi tinha. Quando, presta bem atenção, quando eu considero Deus da forma correta na minha vida, o que acontece? Eu sei tirar proveito do sofrimento. Todo esse salmo revela o quê? Que Davi soube tirar o melhor que o sofrimento podia ensinar para ele. Sofrimento é inevitável na vida. Se tem uma coisa certa na vida é que você vai sofrer. Por quê? Por que o sofrimento é certo? Por causa de uma coisa chamada pecado. Sofrimento é certo, todos nós sofremos. Mas quando Deus é a nossa fonte de vitória e Deus é a nossa fonte de força, eu saberei tirar o melhor proveito do sofrimento. Tudo isso que Davi falou aqui, gente, um homem que sofreu o que ele sofreu quando a gente estava lendo o Salmo, de um homem que soube tirar do sofrimento proveito. Quem não sabe considerar Deus, quem não tem uma consideração correta com Deus, quem não tem Deus no lugar certo na vida, não saberá tirar proveito do sofrimento. Outra coisa que ele nos ensina aqui é que quem coloca Deus no lugar certo, quem considera Deus como Deus tem que ser considerado, sabe encontrar alívio para a alma. Nós vamos ver vários versículos que ele vai falar isso, que no momento da vida dele, no momento que ele mais estava precisando de socorro, Deus foi o seu amparo, Deus o socorreu, Deus estendeu a mão, Deus o amparou, Deus o confortou. Sabe o que acontece? Quando nós estamos com a fonte errada, a gente não sabe encontrar alívio para a alma. Meus irmãos, olha para mim. Tem muito crente que quando a aflição vem, quando ele se vê como Davi, atirado no fundo das águas, ele não sabe encontrar conforto para a alma. Sabe por que ele não sabe encontrar conforto para a alma? Porque a sua maior fonte de força e a sua maior fonte de vitória não é Deus. Se for Deus, venha o que vier em 2014, você vai saber tirar conforto para a alma. Terceira coisa, quando nós temos essa percepção de Deus, quando Deus é a nossa força, fonte, Ele é a nossa fonte de força e fonte de vitória, sabe o que vai acontecer também? Quanto mais aflição vinha, mais Davi se aproximava de Deus. Você e eu, nós vamos saber fazer da angústia oportunidade para se aproximar de Deus. Agora, meu irmão, quando a tua fonte de segurança, quando a tua fonte de força,
Quando a tua fonte de vitória não está em Deus, vai ser muito difícil na hora da angústia você se aproximar mais ainda de Deus. Mas Davi se aproxima mais. Aí, um homem assim, ele expressa o seu amor. Ele fala do amor. Senhor Deus, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Davi soube dizer sobre amar a Deus quando tudo ia bem. E Davi sabia amar a Deus também quando tudo não ia bem. O amor de Davi para com Deus não dependia das circunstâncias. Independente das circunstâncias, eu te amo, Senhor. Ele expressa um amor profundo. Bom, outra coisa que ele vai falar é que Deus é minha rocha. E ele, quando fala Deus é minha rocha, o que ele está dizendo assim, que Deus é aquele que dá estabilidade, força à vida. Ele está dizendo assim, Senhor, eu te amo, o Senhor é minha rocha, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor deu estabilidade e força à minha vida. Por que quando você vai fazer uma casa, ou vão construir um imóvel, você tem que pegar o concreto e o concreto fazer dele a rocha, o alicerce, para que a sua casa tenha estabilidade, tenha força. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, a chuva não cai, a casa não cai, porque a rocha é símbolo de estabilidade e força. Quando ele diz Senhor, o Senhor dá estabilidade à minha vida. Não é a minha destreza, Senhor. Não é a minha capacidade de guerrear. Não é eu ser amado por esse povo, que eu sou rei deles. É o Senhor. É o Senhor que dá estabilidade à vida. Jovens, adolescentes, demais irmãos que estão aqui, todos nós queremos ter estabilidade na vida. Mas quando nós fazemos de Deus nossa fonte de vitória, nossa fonte de força, nós nunca esquecemos disso. Deus é nossa rocha. Quem dá estabilidade à vida é Deus. Deus. Sem Deus, tua vida não vai ter estabilidade, não. Tem gente aí que está se matando para estudar, e é bom que estude. Tem gente que está se matando para ganhar dinheiro, e é bom que ganhe se souber usar. Mas vou dizer uma coisa para você, tá, meu querido? Não é Deus tudo que vai te dar estabilidade na vida, não. A verdadeira estabilidade não é o teu dinheiro que vai te dar, não. Quem dá estabilidade à vida é quando você diz como Davi, Deus é o meu rochedo. Deus é minha rocha. Ele vai dizer mais, ele vai dizer, olha, Deus é a minha fortaleza, é o lugar de refúgio, Ele é o meu lugar seguro. Sabe qual era a convicção dele? Quando eu estou em Deus, eu estou num lugar que nenhum inimigo me pega, nenhum inimigo me destrói, porque eu estou protegido. Ele é a minha fortaleza, Ele é o lugar de refúgio, Ele me guarda, Ele me protege. Seguro. Ele diz, Ele é o meu libertador. Nada vai poder deter a ação de Deus. Ele é meu escudo, Ele me protege. O escudo, como é que o escudo age, hein? O escudo fica na frente ou atrás? Na frente, não é? O escudo está, eu estou aqui, o escudo está aqui e o inimigo está de lá. Quando ele diz, Ele é meu escudo, ele diz, o inimigo é poderoso, mas entre eu e ele, quem está? Deus. Eu não estou desprotegido. O inimigo vem querer me destruir. Muitas coisas podem querer me destruir em 2014, mas entre eu e todas essas intenções destrutoras está o meu escudo. Deus está aqui. Ele é o meu protetor. Aí ele fala uma coisa interessante aqui nesse versículo, é que ele vai chamar também Deus de minha torre alta. Ele não diz apenas que Deus é a torre, ele diz que Deus é minha torre alta.
E a torre, qual era o objetivo da torre? A torre, ela dava uma visão privilegiada. E aí você podia ver tudo e quando algum perigo ameaçava, aquilo já era anunciado para todo mundo. Quando ele diz minha torre alta, ele está dizendo exatamente que ele está acima, ele está muito acima de tudo. E porque ele está acima de tudo, ele vê muito antes. E por isso ele pode nos proteger. Que metáforas Davi usa aqui? Mas tudo isso de um homem que fazia de Deus a sua fonte. Eu quero insistir nisso nessa noite. Eu quero bater nessa tecla nessa noite com vocês aqui. Onde está a sua fonte de força? Onde está a sua fonte de vitória? Onde você acha, onde você está, em quem você está crendo que você vai buscar para te dar vitória sobre todas as dificuldades dessa vida? Em Deus. Então, para vencermos um ano novo, para vencermos o ano de 2014, nunca esqueça, dependerá de como você considera Deus. Quem é Deus para você? É isso tudo que é para Davi? Olha aí, não é à toa que esse camarada diz isso não. Não pense você que você vai ficar só vindo de uma igreja, sentado num banco, mal assiste um culto, vai para casa e você acha que isso é ser crente, e você acha que isso está bom para você, e daqui a uns anos você vai poder olhar para trás e cantar o que esse camarada cantou para Deus, dizer o que esse homem disse para Deus. Isso aí, gente, não é assim não. Esse camarada, ele tinha Deus, como tudo isso que eu acabei de, que o Salmo acabou de nos dizer. A gente fica lendo a Bíblia e às vezes a gente diz assim, puxa vida, mas como é que esse camarada, Deus vai fazer o mesmo comigo? Mas espera aí, Deus pode fazer o mesmo que fez com Davi com você, mas não esqueça de uma coisa, você não pode pensar no que Deus pode fazer por você sem pensar no que é Deus para Davi. Quem era Deus para Davi? É o mesmo que é Deus para você? Ou Deus para você é um Papai Noel? Que você vai lá e pede um presentinho para ele e acha que ele vai chegar com um saco nas costas para te dar o presente. Tem muitas coisas que nós não estamos desfrutando, não é por causa de Deus não, irmãos. É por causa da maneira como a gente lida com Ele. Quem é Deus para você? Como é que você considera Deus? Deus era tudo para Davi. Era a fonte, era tudo isso que nós acabamos de falar. Segunda coisa, para termos um ano vitorioso, nós temos constantemente renovarmos a nossa mente, para renovarmos as nossas forças e renovarmos a nossa esperança. Primeiro, para ter um ano vitorioso, eu dependo de como eu considero Deus. E tudo isso que eu já falei. Segundo, para ter um ano novo vitorioso, eu preciso constantemente renovar a minha mente, para que eu possa renovar a minha esperança, renovar a minha fé, renovar a minha vida diante de Deus. E como é que Davi faz isso? Quais são os recursos para isso? E aí, Davi, ele vai se utilizar de um recurso excelente para você renovar as suas forças e esperança. Qual é o recurso que Davi usa? Davi traz à memória, ele traz à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito. Trazer à memória para renovar a esperança. Olha o que ele vai fazer. Ele pega no versículo 3 assim e diz, olha, depois de ele falar tudo que Deus significava para ele, diz assim,
Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, estou salvo dos meus inimigos. Aí ele vai dizer: as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do céu me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei a Deus, gritei por socorro ao meu Deus. No seu tempo ele me ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e ele deu ouvidos ao que eu clamei. O que Davi está fazendo? Ele está dizendo para a gente o seguinte: olha, se você não trouxer na sua mente aquilo que Deus já fez na tua vida, às vezes você vai passar por um problema em 2014 que você nunca passou em momento nenhum na sua vida. Pode ser que no ano de 2014 você vai enfrentar uma batalha que você nunca enfrentou na sua vida. O que vai renovar a sua esperança, além da sua consideração com Deus? Além do que Deus representa para você? Em segundo, você não pode esquecer de trazer à memória o que Deus já fez nos anos antes de 2014. O que Deus já fez na minha vida em 2010, 2011, 2008, 2007, desde que eu nasci? Como Deus age na minha vida? Davi está aqui trazendo a memória. Tem crente que parece que perde a memória. E quando enfrenta um empate, uma luta na vida, ele esquece daqueles momentos difíceis que ele passou. E quando ele clamou, Deus ouviu. Os momentos em que ele passou pelo vale da sombra da morte, Deus o livrou. Os momentos difíceis, onde era um momento tão delicado na vida dele, Deus o socorreu. Aí a gente esquece isso. Aí quando enfrenta uma crise, parece que Deus nunca agiu nada na vida dele. Tem que trazer a memória para renovar a mente, renovar a fé, renovar a esperança. E foi isso que Davi está fazendo aqui. Então o que acontece? Deus, ele vai lembrar dos momentos em que ele clamou, Deus ouviu. Ele fala nesses versículos sobre a alegria que é trazida no coração dele, com aquela lembrança trazia alegria. Quando trazemos a memória, preste atenção, quando você traz a memória tudo que Deus já fez na sua vida, você aprende a colocar o que você está sofrendo agora no lugar certo. Se você não renova a sua mente trazendo a memória, parece que esse problema que você está passando agora é a pior coisa que já aconteceu na sua vida. Mas quando você traz à memória tudo que Deus já fez, esse problema não vai ser tão maximizado na sua vida. Você vai aprender a dizer: não, realmente, eu já passei por coisa pior do que essa e Deus me tirou lá do fundo do poço. Eu já passei por situação na minha vida igual o pior de Deus foi lá e me socorreu. Eu já enfrentei uma dificuldade assim, Deus me socorreu. Então você não vai esquecer o problema e nem vai tirar a atenção dele, mas você vai aprender a lidar com esse problema do tamanho do problema de verdade dele. Um crente que não sabe trazer as coisas à memória, todo problema para ele ganha uma dimensão muito maior do que na verdade o problema é. Mas quando ele traz a memória, quando ele se lembra das ações de Deus, faz com que os problemas que você vai enfrentar em 2014 ganhem tamanho real. Tamanho real. E não vai ficar tão grande. Quando nós olhamos e vemos esse testemunho do que Deus já fez, esse testemunho chama-se testemunho interno. Testemunho interno é o testemunho para você mesmo daquilo que Deus já fez na sua vida. Quando a gente pensa em testemunho, a gente sempre pensa no testemunho externo. É aquilo que os outros estão vendo Deus fazer na sua vida.
Agora, existe também o testemunho interno. O que é o testemunho interno? É você mesmo trazendo à sua memória daquilo que Deus fez na sua vida. É aquilo que Deus fez na sua vida, abençoando você mesmo. É o testemunho interno. Então, como a renovação da nossa vida é constante, por isso que eu estou dando esse título, esse tópico. Para vencermos o ano novo, para o ano novo se tornar vitorioso, nós temos que renovar constantemente nossa mente, nossas forças, nossa esperança, nossa fé. E eu só faço isso através do testemunho interno. Eu tenho que trazer a memória. Claro que Deus vai usar outros recursos para renovar a nossa esperança, a nossa fé. Estou falando de um hoje. Mas esse recurso Davi usa aqui. E esse recurso é muito bom você usar. O recurso do testemunho interno. O que Deus já fez em mim, o que Deus já fez por mim, aquele testemunho aqui interno vai me ajudar a renovar a mente, a renovar a minha esperança, a renovar a minha fé, a refrescar a minha mente, a me tornar mais leve, como a Renata cantou aqui hoje. Não foi? Várias vezes naquele cântico, eu estou leve. Estou leve. Vamos falar baixinho aqui para ninguém ouvir a gente. Só olha para mim, só nós aqui ouvindo, mais ninguém. Tem dia que a gente está pesado. Tem domingo que a gente chega aqui na igreja pesado. Quando você sentir que você está pesado, lembre disso. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa renovar a sua esperança. Você precisa renovar a sua força. E o primeiro passo, presta atenção, primeiro passo, testemunho interno. Deixa Deus, começa a pensar no que Deus já fez na sua vida ao longo dos anos, ao longo do tempo, as maravilhas que Deus já superou, a maneira como Deus já te socorreu tantas vezes, te amparou. E isso vai renovar a sua força, vai renovar a sua mente. A memória era fundamental para o viver na fé judaica. Fundamental. Por isso que você vê que toda a literatura judaica, ele fala muito de como Deus agia na história. Você vê que toda a literatura judaica, ela faz uma questão de retratar muito o que Deus fez com o seu povo ao longo da história. Pode ver. Por quê? Para renovar a mente, para renovar o coração, para renovar a esperança. Nossa vida é constantemente passada por renovação. Então, talvez esse ano você vai ter que recomeçar alguma coisa. É um tempo novo na sua vida. Talvez esse ano você vai ter que acertar um relacionamento. Talvez esse ano você vai ter que começar um novo projeto. Talvez você vai ter que mudar algum rumo na sua vida em alguma área. É um tempo de renovação. É constantemente que nós temos que lembrar os eventos de Deus na nossa vida. Sempre pensando, o tempo todo. Então, leve isso para o seu coração. Davi diz, quando ele clama, Davi nunca esqueceu disso. Quando ele começava a clamar, Deus começava a agir em seu favor. Então, quando você se lembra de tudo que Deus fez, fica mais fácil clamar. Quando você se lembra de tudo que Deus já fez na sua vida, vai ficar muito mais fácil clamar. Davi disse, quando clamei, Ele agiu em meu favor. Se você quer que em 2014 a oração ocupe um lugar diferente do que ela teve em 2013, comece a
trazer a memória. Quanto mais você trouxer a memória o que Deus já fez por você, mais motivação você vai ter para buscar e clamar ao Senhor. Amém? Então, qual foi a primeira coisa que você precisa para vencer o ano novo e ser vitorioso, baseado nesse salmo? Precisa ter uma consideração correta para com Deus e fazer dele tua fonte de força, tua fonte de vitória. Amém? Qual é a segunda? Renovar a mente, renovar a força, renovar a fé, renovar a esperança, constantemente trazendo a memória tudo que Deus já te fez. Terceiro, estava também na música que a Renata cantou aqui, nós não combinamos. Confiar na poderosa mão de Deus. Confiar num Deus que age. Eu não vou ler todos os versículos, mas preste atenção aqui. A partir do versículo 7, ele vai falar da ação de Deus. Poderosa ação. Termos como a terra se derreteu e agitou-se. Das suas narinas subiu fumaça. É uma linguagem poética. Fez das trevas, com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram. Quando dos céus trovejou o Senhor e a sua voz do Altíssimo, o fundo do mar apareceu, o fundo da terra foram expostos. Ele está falando da força, do poder desse Deus agindo. Deus agindo. Confiar na poderosa mão de Deus. Confiar no Deus que age. Deus age. Davi relata a ação libertadora de Deus na sua vida. Vale a pena ser fiel e confiar em Deus. Davi está dizendo, valeu a pena eu ser fiel. Davi disse aqui nesse texto, valeu a pena eu agir, viver como justo. Valeu a pena eu cumprir as ordens de Deus. Ele vai dizer nesse texto, valeu a pena eu viver de acordo com a vontade de Deus. Valeu a pena. Porque esse Deus é um Deus que age. Essas figuras todas que Davi usa aqui, que parecem figuras estranhas, o que elas estão falando? Elas estão falando de um Deus que não há impedimento. A terra se derrete, o mar se abre. Ele está falando de figuras que demonstram que não há impedimento para Deus. Que vale a pena ser fiel a Deus assim. Vale a pena confiar no Deus que nada pode impedir a mão de Deus. Todos esses versículos que parecem aqui com a linguagem estranha, é para Davi dizer que nada, nem o sol, nem a lua, nem a terra, nem o mar, nem as águas, poder nenhum, nada pode deter, nada pode impedir a mão do Senhor. Nós vivemos um tempo de dúvidas, de incertezas, de interrogação, mas uma coisa Davi tinha certo: nada pode deter a mão do meu Deus. Confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus assim. Confiar em Deus dessa maneira. Deus tem o mundo nas suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Não há circunstância que não esteja fora do controle de Deus. Então, na hora certa, Deus vai estender a sua mão e vai livrar. Na hora certa, assim como ele fez com Davi. Davi disse que ele foi lá no fundo das águas e o tirou. Na hora certa, Deus vai. Último lugar, quero convidar você hoje a confiar em Deus. Só 2 pontos, aliás, no penúltimo. A confiar no Deus que recompensa a nossa fidelidade. Esse Deus poderoso, ele recompensa. Esses versículos 19 a 27, eles são extraordinários. Olha o que Davi vai dizer. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Ué, mas Deus não quer bem a todo mundo? Claro que quer bem a todo mundo. Quando ele está falando que Deus me quer bem, sabe por quê? Porque eu estou aprovado diante dele. É isso que ele está dizendo. Deus se agrada da minha vida. Depois ele vai dizer assim,
O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou. Ou seja, aquele homem era um homem de coração puro, era um homem íntegro. Tudo que Deus fazia na vida de Davi estava vendo uma recompensa de Deus por ser íntegro. Vale a pena ser íntegro. O nosso Deus é um Deus que recompensa a nossa integridade. Tem muito crente se metendo em rascada porque não confia que Deus vai recompensar a sua integridade. E você, e eu, e nós às vezes acabamos fazendo algumas coisas erradas para dar um jeitinho, porque esquecemos que Deus vai compensar a nossa integridade. Davi vai falar mais. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi meu amparo. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio. Não agi como ímpio. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com eles. O Senhor me recompensou. O Senhor me recompensou conforme a pureza das minhas mãos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puros. Presta atenção, mas com o perverso me hages à altura. Salvas os que são humildes, mas os humilhas os que são de olhos altivos. Tem muito crente de olho altivo querendo ser tratado como gente humilde. Ele está dizendo aqui que Deus trata quem é altivo. E quem é altivo, Deus humilha. E quem não é altivo, Deus exalta. O que eu estou querendo dizer com isso? Meus irmãos, eu sei que essa palavra não é uma palavra para os ouvidos, mas Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. O que Deus está dizendo através desse salmo, que quem não tem compromisso com Ele, o compromisso que a gente tem é que um dia você se converteu, aceitou a Cristo, prometeu que se ser salvo, você vai ser salvo. Mas Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Tem muita gente querendo viver uma vida sem compromisso com Deus e querendo receber as mesmas bênçãos de quem tem compromisso com Deus. Vale a pena ter compromisso com Deus. O que Davi está dizendo aqui é que valeu a pena ele ser fiel, valeu a pena ele obedecer a palavra, valeu a pena ele seguir. Às vezes você olha o que está acontecendo ao teu redor e você às vezes pensa, não vale a pena, mas Davi já está falando aqui com uma pessoa já de idade um pouco avançada. E ele vai, no final, mais lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer, naquela época, parecia que não valia a pena ser fiel, mas fique certo que no momento certo da sua vida você vai verificar, vale a pena ser fiel, vale a pena ter compromisso com Deus, vale a pena viver um ano compromissado com o Senhor. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele recompensou a obediência de Davi, a sinceridade de Davi, a retidão de Davi, a fidelidade de Davi. Talvez você hoje esteja dentro da caverna como Davi, mas o tempo da caverna passou, porque Deus tirou ele de lá. Ele pôde dizer, valeu a pena ser fiel a Deus, mesmo quando eu estava dentro daquela caverna. Quantas pessoas aconselharam Davi matar Saul? Quantas pessoas? Davi teve com a vida de Saul nas mãos dele, mas Davi permaneceu fiel, disse, não vou tocar na vida do ungido. Ele obedeceu, e agora no final da vida ele diz assim, valeu a pena. Como é bom ser fiel, como foi bom obedecer a Deus, como foi bom me manter compromissado com Ele, como foi bom andar com Ele, como foi bom ser obediente a Ele. Esse Deus poderoso
esse Deus recompensa. E em último lugar, esse salmo poderia falar que eu três noites, mas vocês não vão cantar. Quando? Vou terminar dizendo o seguinte: quando consideramos Deus como Deus deve ser considerado, quando renovamos nossa mente dia a dia, trazendo à memória tudo aquilo que Deus tem feito, quando confiamos no Deus poderoso, quando nós confiamos no Deus que tem uma mão poderosa, quando nós cremos que esse Deus, Ele recompensa a nossa fidelidade, a nossa obediência, tem mais uma coisa que nós podemos contar: esse Deus, quando lidamos com Ele assim, é o Deus que nos capacita para a vida. Nos capacita para a vida. Presta atenção, vamos a alguns versículos aqui muito interessantes. Eu quero convidar você para ler comigo, aí na sua Bíblia. 29. Com o teu auxílio. Não, 28. Tu mantém acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Esse Deus me capacita para, nos momentos em que eu estiver na escuridão, Ele mantém acesa a minha lâmpada e transforma em luz as minhas trevas. A graça de Deus na vida dele. 28. Deus me capacita para atacar uma tropa. Deus me capacita para transpor muralhas. E aí, nos demais versículos, ele diz mais, olha, meu Deus, versículo 32, Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. 33, torna meus pés sádios como da coça e sustenta-me firme nas alturas. 34, Ele treina as minhas mãos para a batalha e verga os meus braços como arco de bronze. 35, tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. E por aí vai. O que ele está dizendo com isso? Que Deus nos capacita para a vida. Qual era a vida de Davi como guerreiro? É tudo isso aqui. Ele, como guerreiro, ele precisava desses recursos. Ele tinha que aprender a saltar, ele tinha que aprender a enfrentar uma tropa, ele tinha que ser ágil como uma corça, porque como guerreiro ele andava em vários lugares. Ele tinha que ter capacidade como rei para tomar decisões, e Deus tinha que transformar as trevas dele em luz. E ele vai falando aquilo que Deus vai fazendo, porque Deus nos capacita para a vida. Ninguém te capacita mais para a vida do que Deus. Deus te capacita para a vida. Eu não sei o que você vai enfrentar em 2014, mas uma coisa eu sei: se você considerar Deus do jeito que Deus precisa ser considerado. Se você, ao invés de ficar resmungando em 2014 diante dos problemas, você relembrar tudo que Deus já fez por você ao longo da sua vida, e isso motivar você a uma vida de oração. Se você confiar na mão poderosa do Senhor, Ele vai te capacitar para a vida. Ele vai te capacitar lá no seu trabalho, Ele vai te capacitar lá na sua casa, Ele vai te capacitar lá na sua escola, Ele vai capacitar no seu dia a dia. Ele capacitou Davi para ser um grande guerreiro, para ser o maior rei da história de Israel, para ser um homem que marcou, porque Deus o capacitou. 2014, se você confiar nesse Deus, esse Deus pode capacitar você como capacitou. Amém? Ele pode fazer você pular uma muralha.
Ele pode pegar você e fazer com que você, ele vai treinar os seus braços. Eu gosto tanto desse versículo, né? Que diz que ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar com um arco de bronze. Deus capacitando para a vida. Deus capacitando Davi para que ele pudesse ser vitorioso. Deus nos abençoe. E que Deus dê a você e dê a mim e nos dê um ano vitorioso. Releia esse salmo em casa. Mergulhe um pouco mais nesse salmo. Se aprofunde, ele é muito rico. Esse é um salmo que é difícil a gente pregar um sermão só dele, porque ele é muito rico. E a gente quer falar tudo que ele ensina, mas não dá. Mas tem muitas mais coisas que você pode enriquecer a sua vida. Se você chegar em casa, dá uma lida nesse salmo, repensa nesse salmo, reolha esse salmo diante de tudo que você ouviu aqui, de tudo que o Espírito Santo te falou aqui. Eu tenho certeza que você vai se aprofundar ainda mais nele. E Deus vai te dar um ano muito abençoado se você aplicar na sua vida as lições da palavra. E não esqueça que esse Deus recompensou a fidelidade de Davi. Davi, ele não fala aqui, não falta humildade a Davi, não. Como não faltou humildade a Paulo, como Paulo diz, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Mas Deus recompensa a nossa fidelidade. Davi fala nesse salmo que vale a pena ser fiel. Vale a pena, porque Deus recompensa a nossa fidelidade. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Orar ao nosso Deus. Se você o Espírito Santo levou você a uma nova atitude depois do que esse salmo falou no seu coração aqui nessa noite, não deixe fugir, não é? Não deixe de vagar. Leve a sério o que Deus falou para você e se firme nisso, e olhe para frente e confie nesse Deus. Amém? Vamos orar. Fica na sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela exposição da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é pura, santa e poderosa. Agora queremos te pedir, aplica essa Tua Palavra aos nossos corações. Ó Deus, não deixa que nós caiamos no erro de sermos tolos e sermos apenas ouvintes da Palavra. Mas Deus, que nós sejamos praticantes da Tua Palavra, obedientes à Tua Palavra. Ó Deus, dá-nos amor pela Tua Palavra. E, ó Deus, todas as lições aplicadas da Tua Palavra aqui nessa noite sejam reais em nossas vidas. Nós te pedimos isso, Senhor, para que tenhamos uma vida vitoriosa, com erros, porque somos humanos, assim como Davi, em alguns momentos ele errou também, mas uma vida vitoriosa nas Tuas mãos. E que tenhamos um ano vitorioso, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus?